Ramagem está lá nos Estados Unidos, a gente já falou sobre isso, mas ele deu uma entrevista muito longa aqui na timeline explicando por que ele foi para lá. E bom, o motivo a gente já sabe, né? A perseguição judicial no Brasil. O caso lá do Alexandre de Moraes não tem mais justiça atuando, é uma questão mesmo de perseguição clara, né? Então ele decidiu ir com a família para os Estados Unidos para se livrar desse problema, e eu acho que ele fez bem no final das contas, né? Agora, a curiosidade é lógico, ele não falou sobre como ele foi, né? Segundo a Polícia Federal, ele teria ido por Bela Vista, em Roraima. Olha que coisa curiosa, né? Uma rota de caminho que eu não imaginei. Tinha se falado que ele saiu do Brasil, pegou uma rota de carro de 4 horas atravessando para um outro país e de lá tinha ido para os Estados Unidos. Eu imaginei que teria sido no sul, né, ido para Argentina, Uruguai ou Paraguai, que é uma rota que algumas pessoas já tentaram, né? Agora, aparentemente não, ele foi pelo norte, né? Curioso isso daí. Vamos falar sobre essa entrevista do Ramagem aqui, os motivos que ele deu e quais são os planos dele por lá, né? Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso e essas notícias foram sugeridas por René Guénon da Caférica, corretor de direita São Paulo e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, eu não vou nem entrar no assunto de todos os absurdos que aconteceram no processo do Ramagem, porque se repete aí, né? Vocês sabem, a maior parte das coisas que acusam ele de ter feito na ABIN, ele já tinha saído da ABIN, foi na época que ele já estava candidato a deputado federal, e ganhou para deputado federal, então ele já tinha saído da ABIN, então, mas foi acusado do mesmo jeito, e não sei o que lá. O processo dele é mais um desses processos absurdos que só se justifica pela perseguição mesmo que o Alexandre de Moraes quer fazer contra a direita a qualquer custo aqui no Brasil, né? Então ele fez o certo, não ia ter justiça aqui no Brasil, tá todo mundo vendo como é que o que está acontecendo aqui no Brasil, e ele teria ido, né? Segundo diz aqui o Globo, a reportagem aqui, eu vou deixar esse link aqui na descrição do vídeo, da entrevista completa do Ramagem lá para a revista Timeline. Ele fala por 5 horas aqui, falou um monte de coisa e explicou toda a situação e coisa e tal. Mas aqui tem o resumo, né? Ele diz que está seguro nos Estados Unidos com a anuência do governo americano, isso é uma coisa importante, ou seja, o risco dele sofrer uma deportação é mínimo nesse momento. É lógico, ele tem que considerar que as coisas podem mudar, tá? Como eu falei para vocês, né? É possível imaginar uma situação em que, quando o Trump sair do governo lá nos Estados Unidos, que talvez o próximo governo americano não seja tão amistoso com a direita brasileira, né? É lógico, mesmo que o Trump não pode se reeleger mais em 2028, né? Mas ele vai tentar fazer o sucessor, pode ser o Marco Rubio, pode ser o Vance, pode ser uma outra pessoa qualquer, né? Tá longe ainda a eleição de 2028, mas certamente existe o risco, eu acho que não acontece, mas existe o risco dos democratas voltarem. Mas de qualquer forma, é aquilo que eu falo para vocês, já está mais do que claro para todo mundo, inclusive lá nos Estados Unidos, que está havendo perseguição aqui no Brasil, né? A imprensa brasileira continua fingindo que não, que não está havendo perseguição. Eles colocam aqui, quer ver? Ele alegou, aqui, ó, afirma o deputado que está diante de uma, entre aspas, perseguição política desumana. Cara, é muita cara de pau do Globo, né? É o que eu falo para vocês, o Globo ficou do lado da ditadura no golpe de 64 e ficou do lado da ditadura nesse golpe agora também, defendendo do mesmo jeito a perseguição absurda contra a oposição aqui, realmente é nojento essa posição do Globo, né? De qualquer forma, pelos próximos 3 anos, realmente a chance dele de ter uma extradição é muito pequena. Mas lembra, mesmo depois disso, né, com esse histórico do Alexandre de Moraes, eu diria que muito pequena a chance dele ser extraditado mesmo depois, né? É lógico, existe a chance pelo fato de que ele já é uma pessoa condenada, é diferente do caso do Alan dos Santos e do caso do Oswaldo Eustáquio, que eram pessoas que estavam sendo acusadas ainda, e portanto a prisão delas era prisão preventiva, como eu falei para vocês, é mais difícil países fazerem extradição em caso de prisão preventiva, mas lá nos Estados Unidos eu estou para dizer que eu acho pouco provável que haja deportação, né? Enfim, o deputado deixou o país em meio à condenação no desenvolvimento da trama golpista e coisa e tal. E aí, o que está curioso aqui é o seguinte, ele falou o seguinte, olha só,
Ele afirmou que está seguro nos Estados Unidos com a anuência do governo americano. Isso é uma coisa importante, porque o Ramagem é um cara muito ligado à inteligência brasileira, né? Ele tem muita informação aqui do governo brasileiro. E isso pode vir a ser muito útil, no final das contas, numa futura intervenção americana aqui no Brasil para acabar com a ditadura do Alexandre de Moraes. Há essa possibilidade realmente, né? É lógico que eu não iria ficar no Brasil com minhas filhas me vendo ser preso sem ter cometido crime nenhum e sofrendo diante de uma ditadura. Hoje estou seguro aqui nos Estados Unidos com a anuência do governo americano. Essa perseguição contra mim é grave, a gente só vai tomar ciência dos porquês disso ao longo do tempo, né? Durante a entrevista, Ramagem também afirmou que havia uma equivalência entre a situação do Bolsonaro no Brasil e o que aconteceu com Donald Trump. Eu não tenho dúvida nenhuma, é lógico que sim. É lógico que tentaram fazer a mesma coisa com o Trump lá nos Estados Unidos, mas felizmente lá a justiça funciona melhor do que aqui. Aqui a justiça foi sequestrada pelo Alexandre de Moraes e é a situação que a gente vê, né? A fuga para os Estados Unidos teria acontecido depois de ele apresentar um atestado médico na Câmara para o período de 9 de setembro a 12 de dezembro. De acordo com informações da TV Globo, a Polícia Federal apura se ele atravessou a fronteira de carro a partir de Boa Vista e a partir daí se deslocou para os Estados Unidos. Olha que coisa curiosa, né? Porque quando falou que ele tinha saído de carro do Brasil e pego um avião um avião comercial, um avião comum comercial para os Estados Unidos, todo mundo pensou nos culpados de sempre, né? Que seria Uruguai, Paraguai ou Argentina, né? É relativamente rápido realmente é muito fácil você atravessar a fronteira aqui de carro, né? Aqui a fronteira do Uruguai, por exemplo, tem várias cidades aqui, que a cidade aqui, ó, é a mesma cidade, que a fronteira passa no meio da cidade. Existe uma aduana aqui, mas a aduana é para checar coisa de contrabando, não vai ficar verificando coisa, e tem lugar para você contornar aqui se você quiser, estradinha de chão em volta. Então assim, tem um monte de cidadezinhas aqui que você pode fazer esse tipo de coisa aqui na fronteira, também no Paraguai, aqui na fronteira de Foz do Iguaçu. É complicado você passar aqui por conta de muamba, se você está levando coisa, né? Mas para sair do Brasil e entrar no Paraguai, ninguém checa nada. Na hora de você voltar, eles checam para ver se você está trazendo muamba, mas fora isso... E daqui, tanto do Paraguai, quanto do Uruguai, quanto da Argentina, ele poderia de fato ter pego um voo comercial para os Estados Unidos. Tranquilo, coisa mais fácil do mundo. Mas para pensar, aqui em Boa Vista, a coisa é mais complicada, né? Será que ele foi de Boa Vista até Georgetown, e de Georgetown pegou um avião para os Estados Unidos? Será que é isso? Porque é uma viagem longa, tá? Isso aqui é muito longa, essa viagem aqui. E por outro lado, pela Venezuela seria mais complicado ainda, porque pela Venezuela, aqui, de Boa Vista só tem essas opções, ou você vai pela Guiana ou vai pela Venezuela, não tem outro estado que você possa, outro país que você possa entrar por aqui, né? É verdade, tem alguns aeroportos aqui bem na fronteira, ele poderia ter atravessado essas fronteiras aqui, essas fronteiras são realmente muito fáceis de atravessar, e talvez fretado um aviãozinho em algum lugar aqui, ó, nessas cidadezinhas aqui, aqui, ó, Santa Helena de Uariem, aqui, ó, Santa Helena de Uariem tem uma pista aérea aqui, ó. Não tem voos comerciais aqui para os Estados Unidos, mas aqui é tão perto dos Estados Unidos que você pega um aviãozinho, né, um jatinho particular, pega um táxi aéreo e vai para lá. Isso é uma possibilidade realmente. Agora, a Venezuela tem o problema das relações com os Estados Unidos, né? Será que um avião saindo da Venezuela entraria fácil nos Estados Unidos? Aí a outra opção que você tem é ir para a Guiana, né? A Guiana tem uma relação mais amigável com os Estados Unidos, e aqui também você pode atravessar aqui em Letém, e já tem um aeroporto de Letém aqui, que é um aeroporto pequenininho também, ou seja, não teria voo comercial para os Estados Unidos, mas mais uma vez, você pode pegar um jatinho, né, um jato aéreo, um táxi aéreo aqui, e entrar nos Estados Unidos, ou seja, o que leva a crer que essa história contou mesmo com apoio americano, tá? Isso contou mesmo com algum tipo de apoio americano para pegar ele aqui e levar ele lá para os Estados Unidos, ou então ele alugou um táxi aéreo. Mas, de novo, um táxi aéreo para fazer uma viagem até os Estados Unidos aqui, né? Teria que ter alguma conivência do pessoal lá, né? Enfim. O importante é que ele está lá, ele está bem. Aparentemente, ele foi sozinho. Aí depois disso, a esposa dele, né, aqui está ele falando, aqui ele fez uma declaração também, falando que está em segurança, não recuarei diante da ditadura de toga, eu vou continuar lutando pela liberdade, pela verdade, pela liberdade, pela proteção e prosperidade da família brasileira. Eu também tenho certeza, cara, essa questão toda que a gente está passando aqui no Brasil, isso é temporário, nenhuma ditadura se mantém por muito tempo. Por mais que a esquerda tente
manter, calar o povo brasileiro, não vão conseguir calar. Então é importante mesmo o Ramagem estar lá, isso é uma força muito, ele pode ajudar muito por lá, né? A Rebeca Ramagem, que é a esposa dele, foi de avião em linha comercial, então parece que a esposa e as filhas pegaram um avião normal, isso aí não é problema, porque ela, né, não tem problema nenhum, não tem nada contra ela. Então tem aqui a imagem dela chegando lá no aeroporto, encontrando ele lá, ela e os filhos e as filhas, né, encontrando com o pai lá no aeroporto. Olha só que beleza, que bacana, a família se reunindo lá, né? Eu não sei qual aeroporto é esse daqui, mas deve ser ou de Miami ou ali de Fort Lauderdale, né? Então, mas aí ela né, é tranquilo de ir, é só pegar o avião aqui, o avião comercial, ele que deve ter feito esse caminho aí mais complicado para sair do Brasil, né? Então, excelente notícia isso, que bom que ele está em segurança com a família dele lá, já está há algum tempo, né? O pessoal aqui tá chorando também com a questão, qual a chance dos Estados Unidos extraditarem o Ramagem, né? Não faria muito sentido. Nesse momento, certamente não faria nenhum sentido, tá? Lembra também que é o seguinte, isso daqui é uma coisa mais de justiça do que do executivo. Então, é difícil extraditarem ele exatamente porque tem toda essa marca do Alexandre de Moraes como um juiz suspeito, como um juiz sancionado, um juiz que tem violado direitos humanos aqui no Brasil. Já está patente para todo mundo essa perseguição aí fora, né? É lógico que você pode imaginar que num futuro governo democrata que isso pode ser revertido, mas eu não acredito que isso aconteça tão rapidamente quanto o pessoal está pensando que vai acontecer. O Alexandre de Moraes e muita gente da esquerda aqui no Brasil tem essa expectativa. Ah, não, é só aguentar 3 anos de governo Trump que depois resolve. Eu não acredito nisso não, tá? Até porque o Alexandre de Moraes tem dado provas e mais provas de que não tá nem aí para nada e vai continuar as arbitrariedades dele todas, usando os brasileiros como reféns da arbitrariedade dele, né? Então, e lembra, também, o último passo da extradição é que envolve a decisão do executivo, né? Então tem esse papo também. Se ele foi lá para os Estados Unidos como um agente de inteligência brasileiro, né, com algum benefício no governo americano, aí que ele não vai ser extraditado de forma nenhuma, né? Aí esquece, não vai existir isso. Os Estados Unidos negou a extradição do Alan dos Santos, a gente sabe disso, mas como eu falei, o Alan dos Santos, o único, entre aspas, crime dele teria sido golpe de Estado por tweet, né? Ele fez um tweet lá que na visão do Alexandre de Moraes era golpe de Estado, né? E o caso do Ramagem é mais complicado, ele é acusado de um monte de coisa ali. De novo, não é que, eu também acho que ele está sendo perseguido, evidentemente que ele está sendo perseguido, mas se trata de uma coisa mais embasada, tal como o caso da Carla Zambelli, tem um monte de coisa ali até... quando é só a questão da liberdade de expressão, é mais fácil o juiz chutar a coisa, não vai nem querer saber. No caso dele, vai ter que entrar com uma ação mais elaborada para entender, para explicar o porquê que tem esses problemas todos, né? O advogado está dizendo aqui que as relações entre o Brasil e os Estados Unidos estão retornando à normalidade. Eu não sei não, está retornando à normalidade. Esse pessoal está colocando a queda do 40% de tarifa americano como se fosse o Trump voltando à normalidade com o Brasil. Eu não estou sabendo disso não, acho que não, mas enfim, vamos ver. Sempre foram parceiros em questões criminais e coisa e tal, mas o Alexandre de Moraes exagerou em errar nesse caso, né? A gente sabe disso, eu tenho falado, os próprios juízes do STF já estavam há muito tempo sacaneando o Alexandre de Moraes, preocupados com o Alexandre de Moraes, porque o Alexandre de Moraes estava cometendo erros demais nesse processo, está ficando muito evidente a perseguição política nesse processo, né? Então vamos ver o que vai acontecer, mas eu acho que o Ramagem está seguro lá nos Estados Unidos, acho uma boa saída que ele teve, realmente havia pouca chance dele ter justiça de verdade aqui no Brasil. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final, tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.